Olá, meus queridos irmãos e amigos, um grande e carinhoso abraço. Meus queridos irmãos e amigos, o apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, do versículo 16 ao versículo 17, escreveu que toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, proveitosa para redarguir, proveitosa para corrigir, proveitosa para instruir em justiça. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, do versículo 10 ao versículo 16, diz que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Isto é, as coisas espirituais são explicadas, são esclarecidas espiritualmente. O apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículos 5 e 6, escreveu: se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando. Meus queridos irmãos e amigos, o apóstolo São Tiago está falando da sabedoria divina, aquela que é outorgada pelo Espírito Santo. Ele não está falando da sabedoria secular, terrena. Meus queridos irmãos e amigos, tudo, absolutamente tudo o que está escrito nos 4 evangelhos, nas cartas dos apóstolos e no livro de Apocalipse, para ficarmos só no Novo Testamento, foi ensinado por Jesus o Cristo aos apóstolos. Esses ensinamentos não foram elaborados pelos apóstolos seguindo uma visão deles. É por isso que o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 1, versículos 20 e 21, escreveu que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O Evangelho é o conjunto de ensinamentos elaborado, confeccionado, urdido por Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, lá no céu, para a igreja, que é o corpo espiritual de Jesus o Cristo. Esses ensinamentos não foram elaborados por um grupo de sábios da época. Portanto, podemos dizer que trata-se de ensinamentos puros, perfeitos e completos, e que não necessitam de atualização, não necessitam de nenhum complemento. É por isso que o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, escreveu: não me envergonho do Evangelho de Cristo,
não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí vem o homem e deturpa, banaliza e rasga esses ensinamentos tão importantes, emendando aqui, emendando ali, emendando acolá. Meus queridos irmãos e amigos, para os católicos, a Bíblia, que foi divinamente inspirada, não tem sido a única fonte de revelação divina. Não tem sido e não é para eles a única fonte de revelação divina. Eles deixam bem claro isso. Para os católicos, a revelação divina é composta de 3 coisas: a Bíblia, a tradição apostólica e o magistério da igreja. Para muitas denominações evangélicas e protestantes, a Bíblia divinamente inspirada não tem sido também a única fonte de revelação divina. Essa é a verdade. Os evangélicos e protestantes introduziram muitos ensinamentos errados dentro da escatologia ensinada por Jesus o Cristo e pelos apóstolos, deixando os cristãos desnorteados e não sabendo mais no que acreditar. Surgiram as 4 correntes escatológicas, chamadas de pré-milenismo histórico, pré-milenismo dispensacionalista, pós-milenismo e amilenismo. Surgiram 3 interpretações proféticas que chamam de preterismo, futurismo, que chamam de preterista, futurista e historicista. Falam da grande tribulação e do anticristo de uma maneira assustadora, fantasiosa, mentirosa e hollywoodiana, que deixa até o famoso cineasta e produtor cinematográfico americano Steven Spielberg impressionado. Sendo que os eventos registrados nos 35 primeiros versículos de Mateus 24 já aconteceram, inclusive a grande tribulação. Essa é a verdade, aceitam quem quiser. Falam da construção de um 3º templo e do reino universal do anticristo. Falam do arrebatamento secreto da igreja. A Igreja Católica introduziu conceitos filosóficos e doutrinas de origem pagã e até diabólicas à sã doutrina deixada por Jesus o Cristo e pelos apóstolos. Um estudo mostra
que aproximadamente 75% das práticas da Igreja Católica são de origem pagã. Os queridos irmãos estão percebendo aonde chegaram as igrejas? Nós vemos então o roto falando do esfarrapado. A Igreja Católica Apostólica Romana é chamada de a Grande Babilônia. Babilônia significa confusão, doutrina falsa. No entanto, a maioria das denominações evangélicas e protestantes também podem ser chamadas de a Grande Babilônia, porque não estão ensinando o que Jesus, o Cristo e os apóstolos ensinaram. Estão introduzindo também ensinamentos confusos, errados e sem respaldo bíblico, como acabamos de mostrar. São mais de 50 mil igrejas no mundo e milhares de pontos doutrinários divergentes, sendo que o Evangelho elaborado por Deus lá no céu para a igreja é simples e fácil de entender e que não necessita de atualização e de nenhum complemento. O judaísmo desviou-se completamente dos ensinamentos de Deus. Sim, o judaísmo desviou-se completamente dos ensinamentos de Deus, dando mais importância aos rabinos considerados sábios do que aos profetas. Inclusive os judeus mataram muitos profetas. É por isso, meus queridos irmãos e amigos, que sempre digo, o meu compromisso é com a verdade. Mas é muito difícil ensinarmos a verdade. O erro, a mentira, parece que está enraizado em muitas denominações e não aceitam mudança, mesmo sabendo que estão erradas. Martinho Lutero e os grandes reformadores passaram por isso. Martinho Lutero e os grandes reformadores que conheceram os bastidores da Igreja Católica Apostólica Romana não queriam a divisão da igreja. Eles queriam que a igreja fosse novamente reestruturada, acabando com tudo aquilo que não tinha respaldo bíblico. Meus queridos irmãos e amigos, infelizmente, o que está acontecendo é o que o apóstolo Paulo disse na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada sua própria consciência. As doutrinas de demônios estão aí
Estão aí dentro das denominações religiosas. É verdade. As doutrinas de demônios estão aí dentro das denominações religiosas. Homens hipócritas e mentirosos, gananciosos e sem amor, estão aí dentro das denominações religiosas. Acautelai-vos, e que ninguém vos engane, disse Jesus, o Cristo. Fique com Deus. Um grande e carinhoso abraço.